Uma mensagem do céu para você. Nós vamos retomar o texto de 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 1, onde nós estamos falando a respeito da profecia de Amós sobre a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, que havia caído e que Deus estaria erguendo nos últimos tempos. Nós então estamos estudando sobre este momento profético da restauração do tabernáculo de Davi. Nós tivemos, por exemplo, o tabernáculo de Moisés, na saída do povo do Egito, e foi então estabelecido o local para a Arca do Concerto. Nós tivemos, por exemplo, o templo depois construído por Salomão, onde também foi instituído um local para estar a Arca do Concerto. Porém, o local que a palavra de Deus revela que mais agradou a Deus, porque conseguiu trazer o céu, a adoração do céu para a terra, num retrato, num reflexo, revelando a forma que agrada a Deus, pois Ele é adorado nos céus com louvores, pelos anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos os seres celestiais adoram a Deus constantemente. E Davi teve esta revelação da verdadeira adoração a Deus. E quando Davi executou, Deus confirmou, assim como Deus fez com a adoração de Abel, Deus não recebeu a de Caim. Deus então confirmou que o modelo que Ele quer restaurar, que Ele quer que exista e que nos remete a Cristo, Davi como modelo de Cristo, do pastor e do adorador, aquele que presta o culto que agrada a Deus. Então nós encontramos isso não no templo de Salomão, não no tabernáculo de Moisés, mas sim no tabernáculo de Davi, onde a adoração, e inclusive nós vemos nos Salmos de Davi que ele inclui todos os povos, todas as nações. Então essa é a vontade revelada de Deus, de ter todas as nações, todos os povos, línguas e nações adorando, glorificando a Deus. E Davi já trouxe ali nos seus dias a concretização desta vontade de Deus. E Deus quer que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Então vamos agora ampliar esta visão da tenda de Davi, do tabernáculo de Davi, dentro do nosso estudo das Escrituras. Nós estamos buscando Cristo nas Escrituras, pois Jesus disse que são elas mesmas que testificam de mim. Então, são elas que nos trazem a mensagem de vida eterna em Cristo. Então, vamos ver aqui a adoração, o culto, a celebração que agrada a Deus. Nós vamos ler novamente o capítulo 16, a partir do versículo 1, que diz assim: Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho, e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-Edom, e Jeiel,
com alaúdes e com harpas. E Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Então, vamos estar colocando este texto, esta visão a respeito de como foi estabelecida ali a tenda de Davi, onde Davi acondicionou a arca de Deus, a arca do concerto, e como que Davi organizou aquele local e que veio a ser do agrado de Deus e vem, como estaremos vendo ainda nesse estudo, a respeito deste tema da arca, nós vamos ver no livro de Atos, vamos ver no Novo Testamento, como que agradou a Deus e como Deus quer que seja restabelecida a adoração conforme naqueles dias de Davi, conforme a tenda de Davi. Então, nós temos aqui que Davi construiu uma tenda para a arca. Tendo em vista que a arca tinha aproximadamente 1,20 m de largura, que era o seu tamanho principal para ser acondicionado ali o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu, e mais ainda as hastes para que fosse transportada a arca. Então nós vamos dobrar este tamanho aproximadamente, vamos para aproximadamente 2 metros. No mínimo, uma tenda que acondicionasse apenas a arca, ela precisaria ter um diâmetro de 2 metros no mínimo. Porém, Davi entendeu que junto da arca, coberto, protegido, guardado por uma tenda, por um tabernáculo, como uma barraca de couro, de um material de uma certa resistência. Então ali, Davi entendeu que além da arca, deveriam estar 2 sacerdotes e os levitas. Esses tinham a permissão de Deus, da palavra de Deus, das Escrituras, para que estivessem diante da arca, celebrando a Deus. Então nós tínhamos constantemente a presença dos sacerdotes, que iriam fazer sempre um revezamento para estar oferecendo algum tipo de sacrifício ali diante da arca, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel, a aliança de Deus, a permanência de Deus junto do seu povo, além do sacerdote, que já era uma característica central da tenda do tabernáculo de Moisés, Davi acrescentou, dinamizou e deu maior importância ao ministério da música, do louvor, através do espaço na tenda de Davi, no destaque para a adoração, para a celebração, para o louvor. Davi teve a revelação de que a presença de Deus deve ser celebrada. Quando nós estamos buscando a presença de Deus, quando nós estamos orando a Deus, clamando a Deus, cultuando a Deus, isso deve ser feito com celebração, com gratidão, com ações de graça. Entrai por suas portas com ações de graça. Então, Davi teve essa interpretação, que Deus vai confirmar que esta revelação foi do Espírito Santo. Davi fez como Abel. Davi buscou a direção, a revelação a respeito do que ele deveria oferecer, como ele deveria oferecer. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos revela, o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo revela o céu para nós aqui na terra. O Espírito Santo é este elo de ligação entre nós aqui na terra
e o céu, e a Deus, a glória de Deus, e oramos conforme o Espírito Santo nos dirige. Nós ouvimos a palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos faz lembrar, nos dirige a qual palavra estarmos aqui aplicando, como falar, o que falar, tudo isso é o Espírito Santo que nos dirige. Ele nos revela o céu, ele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e cria essa intimidade de filho com o Pai. Nos leva a clamar, Abba, Pai, temos intimidade com Deus pelo Espírito Santo. Então, Davi institui este louvor, esta celebração. Davi tem essa inspiração. Davi fica sabendo disso, que Deus se agrada da alegria, do louvor, da celebração, porque o Espírito Santo lhe revela. Então, ele está ligado a Deus pelo Espírito Santo e realiza o culto que realmente é da vontade de Deus. Realmente a celebração, a alegria na presença de Deus, deve haver louvor, deve haver alegria, gratidão. Devemos nos lembrar atentamente e descrever todas as maravilhas que Ele fez, que Ele tem feito, que tem nos guardado. Ele abriu o mar vermelho, Ele nos livra do mal, da morte. Estamos aqui porque o Senhor tem nos dado vida. Todo ser que respira deve louvar ao Senhor, adorar, agradecer. Então deve reconhecer que a sua vida vem de Deus, sem Ele nada somos, que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Então, essa visão da glória de Deus, de ações de graça, isso tudo agrada a Deus. Realmente esta é a vontade de Deus, Davi realizou. E nós também nos alegramos, sentimos a presença de Deus quando também o fazemos. É uma confirmação de que realmente essa é a vontade de Deus que vem do céu para a terra. E vamos lembrar aqui nos próximos estudos, daquele nosso estudo lá do início, entre Daniel, Nabucodonosor, o seu relacionamento, o que aconteceu, as conquistas, as vitórias, os milagres, e que a palavra de Deus, que Deus deu a Daniel, que Deus deu a Nabucodonosor, foram que o céu domina sobre a terra. Então, realmente, quando nós vamos prestar um culto, nós temos que lembrar disso. Seja feita, Pai, a Tua vontade, e não a minha, que o Senhor cresça e eu diminua. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós temos vários versículos da palavra de Deus nos orientando a reconhecer a soberania de Deus, a reconhecer que os céus dominam sobre a terra. Nós temos que nos render a Ele. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, diante do céu. A terra deve obediência, submissão aos mandamentos do céu. O céu realmente é verdade que o céu se relaciona conosco através de mandamentos. Existe uma direção do céu sobre a nossa vida na terra. Nós temos que obedecer, servir e nos prostrar diante de Deus, pois Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele habita nos céus. Ele domina sobre tudo. Então, Davi foi instituindo ali uma tenda para que coubesse a arca e os celebrantes, aos quais ele foi organizando e colocando ali diante, em volta da arca, conforme nós lemos aqui na palavra de Deus, no versículo 4, que diz assim: e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. E vemos que então ele fez um ministério constante, sempre deveria haver alguém, alguns ministros de louvor, algum sacerdote, realizando um serviço diante da arca do concerto. De uma maneira simbólica também deveria ser acesa uma lâmpada no templo. Essa lâmpada nunca poderia se apagar. Ela ia simbolizar a necessidade de uma constante relação com Deus. Tanto Deus está presente para nos guardar, nós precisamos do nosso Deus a todo instante, cuidando de nós, nos livrando do mal, nos abençoando, como Davi deu uma resposta. Nós precisamos constantemente estar agradecendo a Deus por esse cuidado. Nós temos uma aliança com Deus.
Deus nos guarda, Deus é o guarda de Israel, Deus cuida de nós. O nosso Deus não dorme para cuidar de nós. Então nós vamos fazer uma aliança em que iremos fazer uma escala para que o templo também de Deus seja um local de resposta. Nós estaremos louvando a Deus. Enquanto eu viver todos os momentos, todos os instantes, nós vamos responder a Deus com gratidão. Nós não temos mais tantas cobranças a respeito de sacrifícios da lei para agradar a Deus, mas uma continua, porque foi estabelecido justamente nessa visão do céu, na terra. Davi estabeleceu de que louvarei ao meu Senhor em todo o tempo da minha vida. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Então, essa instituição de Davi agradou a Deus, agrada a Deus, porque Deus nos dá, Deus é dono de tudo, e nós devemos agradecer, devemos ser gratos, devemos louvar a Deus. Deus se agrada, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, é a resposta que agrada a Deus, é você louvar, agradecer em tudo da graça e a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, já revelada aqui na tenda de Davi, quando ele institui o louvor contínuo, a adoração contínua. Então, concluindo este momento, nós vamos observar que Davi construiu, então, levantou uma tenda, devido ao seu material, à sua conformação, ele precisou levantar uma tenda, que teria um tamanho para estar recebendo a arca do concerto, e alguns levitas e alguns sacerdotes, em uma escala contínua. Então, ele já foi começando a estabelecer o serviço na tenda, o serviço de ministração, de louvor, de ações de graças, de cânticos, de celebração. Estes levitas, esses sacerdotes, representavam o povo. Então, nós podemos imaginar, devido até à questão da segurança do material, uma área coberta para estes levitas, sacerdotes e a arca, de no mínimo, ou aproximadamente, 4 metros, 4 por 4, 16 metros quadrados, que poderia talvez estender para 25 no máximo, para ver aquela segurança do teto, para ver a segurança das hastes que iriam segurar esta tenda. E obrigatoriamente vão guardar a arca e os celebrantes, os levitas, juntamente com os sacerdotes. Mas e o povo? O povo vai congregar nos átrios do Senhor, no pátio. Então, Davi inicia um momento em que as pessoas poderiam vir em expedições, em caminhadas, visitar aquele local, em que a área coberta é restrita à arca e aos celebrantes, aos levitas e aos sacerdotes, como já falamos, e uma grande área extensa para pessoas de outras nações. Todo ser de todas as nações estariam sendo convidados a vir. A visão de Davi foi muito ampla. Podemos dizer que a visão de Davi foi uma visão evangelística para pregar o evangelho a toda criatura, uma visão de Deus, uma visão de Cristo. É como uma visão missionária de alcançar não só o povo oriundo de Israel, descendente de Abraão, consanguíneos, mas de todas as nações, como criados por Deus e chamados por Deus de volta para a presença de Deus. Todas as nações são chamadas, todas as nações eleitas, todo ser que respira, todos os que quiserem louvar a Deus, todos que quiserem buscar a Deus irão encontrar justamente nessa visão da tenda de Davi. Porque a área coberta, a área necessária, ela é pequena, ela é possível, e o pátio, ele é descoberto, as pessoas vêm, ele é murado, as pessoas entram por portas, tem que se entrar naquele ambiente do pátio,
pelas portas, entrai por suas portas. Está se referindo às portas do grande pátio descoberto. Porém, ali há toda uma estrutura de recepção, de entregar a oferta e de celebração, de louvor. Naquela área restrita no centro do pátio, está ali a arca, está ali o sacrifício, está ali a celebração do levita. E em volta estão ouvindo, estão louvando, estão se cumprimentando, estão orando uns pelos outros, estão glorificando a Deus, estão dançando. Daqui a pouco vamos falar também sobre a questão da dança, do louvor, da celebração. Estão com liberdade num grande pátio. Então, essa visão, se nós trouxermos isso para os nossos dias, nós então veríamos que os locais de adoração seriam grandes espaços abertos, com um espaço como a nave, como a área central, a área principal do nosso templo, seria a área da adoração, do altar, onde haveria uma pequena área coberta, não assim tão exagerada como às vezes nós passamos a ter no momento da igreja antiga, das grandes catedrais, muito ornamentadas, com os bancos acolchoados. Essa é uma visão que não passa pela tenda de Davi, não passa pelo tabernáculo da humildade e do louvor e da festa, da celebração. Essa é uma visão diferente, é uma visão com outras origens, com outras necessidades, das grandes metrópoles, de algum outro tipo de sociedade. Mas nesse modelo de Davi, a área construída, necessária para ter um local de culto, de adoração, a área construída seria uma área pequena, muito reduzida, a área que hoje nós gastaríamos em concreto, em laje, em cobertura, seria a área da adoração, a área da frente, a área do ministério de louvor, do celebrante, do ministro. A área do povo é um pátio, onde as pessoas vêm para celebrar, para se alegrar, para se movimentar, para ficar em pé e para haver alegria, haver até a total liberdade de expressão, de louvor. Nós poderemos saltar, louvar, cantar, adorar a Deus. Então, nós vemos aqui essa organização da tenda de Davi. Como já falamos, o povo ficará no pátio, onde haverá alegria, celebração. É como ocorrendo festa naquele lugar. Nós vamos agora, então, continuar falando a respeito deste assunto. Davi, quando veio chegando com a arca, Davi veio trazendo à frente do povo, ele veio correndo com tal júbilo, com tanta alegria, que Davi vinha ao trazer a arca de volta para Jerusalém e para a sua tenda que ele já havia preparado, armado. Diz aqui o capítulo 15, 29, que diz assim: e sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Então, Davi estava entendendo que a presença de Deus, estar na presença de Deus, deveria ser o momento de maior alegria na vida de um ser humano. Ter Deus, ter a presença de Deus e ter Deus de volta, ter um encontro, reencontrar-se com Deus, é reencontrar-se com a vida, é encontrar a vida eterna. É o que Cristo veio trazer para nós. Então, Davi aqui está expressando a alegria da conversão. Israel tinha perdido a arca, ela tinha
estar na terra dos filisteus. Ela foi recuperada. E agora ela estava trazendo bênção, vida. E Davi entendeu já que ele deveria celebrar. Então Davi começou a dançar conforme ele vinha no momento, com toda a liberdade, a dançar com toda a força, sem preocupação com aparência, com equilíbrio. Ele saltava, ele corria, ele se jogava, ele tocava, ele batia com a maior força que ele pudesse, tocava os instrumentos de louvor, de adoração que ele conhecia, os tambores e todo tipo de instrumento, e ele gritava, cantava, saltava de alegria na presença do Senhor. E ele estava entendendo que ele tinha que celebrar a Deus de todo o coração, com toda a sua força. Ele precisava demonstrar aquela alegria, aquele louvor, aquela celebração. E isso ele vai trazer também para o pátio, para os átrios do Senhor, com alegria, onde se pode correr, saltar, pular, glorificar e realmente estar livre para adorar a Deus com toda a força. E a filha de Saul, vendo uma expressão desencontrada, aparentemente na forma como Davi estava fazendo, ele não tinha nenhuma preocupação com mostrar uma pose de rei para fazer algo que mostrasse algum tipo de qualidade física ou habilidade. Como ele não tinha essa preocupação de se mostrar para as pessoas, Mical a desprezou, achando que ele estava se tornando vil, ele estava se rebaixando, ele estava se tornando como uma pessoa muito comum, fazendo as coisas de qualquer maneira, que não tinha nada a mostrar para ninguém. E Davi, então, ele reagiu a essa crítica da sua esposa, filha de Saul, Mical. Ele reagiu, dizendo que para Deus ele iria sim se tornar vil, ele iria ser humilde, ele iria se humilhar, e cada vez mais ele ia fazer isso para Deus. Ele então deu uma resposta para Mical, apontando a glória de Deus, a santidade de Deus e a humildade do ser humano. Nós devemos realmente nos humilhar diante de Deus. Ele até compõe o salmo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, para nós não irmos para o templo, para a tenda, para o pátio, para os átrios do Senhor, preocupados de fazer nome, de nos destacarmos, de ganharmos cargo, de crescermos. Ele diz: longe de mim isso, eu quero a glória de Deus, quero que o nome do Senhor seja conhecido em toda a terra, eu quero celebrar a Deus, eu quero, como João Batista falou, Davi já tinha falado muito tempo antes, eu quero diminuir para que o nome do Senhor cresça, a glória de Deus. Deus é digno de que o rei de Israel se humilhe diante da sua glória. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Com essa palavra veio uma palavra contrária de Mical, uma reação contrária, de tal forma que Mical dali, ela se tornou estéril por toda a sua vida. Ela perdeu a alegria, ela perdeu aquele momento de celebração, ela murmurou contra o servo de Deus, estava realizando a vontade de Deus, e houve ali uma resposta de Deus, deixando aquela mulher estéril. E nós estamos acompanhando agora, nesses dias, um grande avivamento em países de fala espanhola. Hoje nós temos acesso, até aqui mesmo pelo YouTube, de cultos, celebrações em todas as nações. Basta que nós estejamos procurando por esse assunto, que nós vamos encontrar. E eu tenho acompanhado louvores, celebrações em países de fala espanhola, no México, na Colômbia e na Bolívia e outros países, em que há total, grande liberdade para dançar, para se jogar, para saltar, para louvar a Deus, para expressar alegria, ação de graça dentro desta visão.
exatamente desta visão de Davi, observando e seguindo estes textos que nós estamos lendo, praticando o que nós estamos aqui falando, vivendo isto, vivendo realmente na prática, executando o que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus. Estão super cheias. Nós acabamos agora de assistir uma ministração em que, durante a ministração, o dirigente pediu que quem pudesse, que visse uma forma de ceder lugar, porque haviam centenas de pessoas lá fora desejando entrar. E estava ali apenas numa sequência de cânticos de adoração, de celebração, de alegria, na mesma visão de Davi aqui no tabernáculo, na tenda de Davi, na tenda da celebração, da presença de Deus. Deus está conosco, vamos dar graças a Deus, e cantando diversos hinos de ações de graças, dando graças a Deus, agradecendo a Deus pela sua presença, pela sua aliança, pelo seu cuidado, e louvando a Deus pelas maravilhas que o Senhor fez aquele grande mover. Então ali nós estamos vendo um povo que está entendendo esse mover, essa alegria, essa gratidão, estão celebrando a Deus e estão respeitando essa forma de culto, de liberdade, de alegria, de celebração, porque sabem que está na palavra. Alguns amigos meus, missionários, foram à Bolívia alguns anos atrás e são de grupos de avivamento do Brasil, brasileiros com experiências de avivamento no modelo brasileiro, e foram à Bolívia numa viagem missionária. Chegando ali em um culto, um dos primeiros que participaram na Bolívia, eles começaram a cantar um hino, remolinhando, tornarei mais vil ao Senhor, que é exatamente um hino que se utiliza das palavras aqui de Davi, que eu vou saltar, eu vou dançar com toda a força, vou me tornar mais vil, mais simples, mais humilde, para celebrar a Deus, para glorificar a Deus. Quando lá na Bolívia eles começaram a cantar este hino em espanhol, que é conhecido em todos os países de fala espanhola, e por isso tem atingido, tem feito um grande movimento de liberdade, adoração, conforme o modelo de Davi, porque cita exatamente essas palavras de Davi. Vou me tornar vil e cada vez mais para o Senhor, vou me humilhar, vou saltar, vou pular, vou gritar, vou cantar. Tudo que vier em mim, com toda a minha força, todo o meu ser, para o Senhor, para Deus, para a glória de Deus. Então, quando lá na Bolívia começaram a tocar este hino, todos os membros, menos os brasileiros, que não conheciam o hino, não conheciam o movimento, menos os brasileiros ficaram parados. Todos começaram a sair do seu lugar, começaram a andar no meio da igreja, entre os bancos, e cada um fazia um movimento diferente. Uns pulavam, outros levantavam o braço, outros corriam, no meio ali dos bancos e na frente, voltando. Ele, quando viu, ele falou, não, isso está errado, isso está tirando a ordem do culto, o cuidado, a decência, o zelo, está errado, está errado, está errado. E os bolivianos ali, as bolivianas dançando, celebrando, remolinhando, se tornando cada vez mais vil, cada um fazendo o movimento que quisesse, não tinha que fazer igual ninguém, cada um ia fazer do seu jeito, é para Deus, vou celebrar como Davi fez quando estava levando a arca para a tenda de Davi. E eles ficaram duros, parados no seu lugar, segurando o banco da frente, conforme a tradição do movimento brasileiro, inertes, congelados. Isso não pode fazer, isso não está certo.
Então, quando terminou aquilo, eles foram falar, eles são famosos, são pastores, têm experiência. Mas como vocês fazem isso? Por que vocês fizeram isso? Saíram todos, cada um de um jeito, cada um para um lado, cada um fazendo um movimento diferente aqui dentro. Então, os bolivianos, os membros, vocês não conhecem o texto, vocês não sabem a letra que é referente a Davi. Não, nós nem sabemos, nós não lemos, nós não temos lembrado do tabernáculo de Davi, nós não sabemos. Então, mostraram os bolivianos, ali, os membros lá do interior da Bolívia, mostraram para os brasileiros que é assim que Deus se agrada, é assim que está nos Salmos. Quantos salmos vão falar sobre isso? É o modo de Davi louvar, foi Davi quem disse isso. Essa letra desse hino é daqui do texto de Crônicas, da tenda de Davi, e ele manteve isso, ele fala isso, ele fez isso, e Deus abençoou. Então é aí que eles foram entender, sentiram de pedir perdão pelo julgamento, porque julgaram, e ao saber que Mical ficou estéril, eles então mais se preocuparam. Como você pode estar questionando algo que é de Deus? Como você pode ser encontrado agora lutando contra Deus? Então, como eu estava dizendo no início, hoje está ocorrendo um grande crescimento, grande avivamento em países de fala espanhola, por causa de um hino que lembra da tenda de Davi, do tabernáculo de Davi. E eu prometi até ler Atos dos Apóstolos para atualizá-lo para o Novo Testamento. Dizer que não é só para o Antigo Testamento. E lá a igreja está crescendo, as pessoas estão do lado de fora esperando uma oportunidade para entrar no meio do culto, para participar da dança, da celebração, da adoração com liberdade, com louvor, com gratidão, com ações de graças. E eu te pergunto, o que tem acontecido no Brasil? Nós, às vezes, no próprio YouTube, vemos vídeos de críticas, de zombaria. Estamos agindo como Mical, sem conhecer a palavra de Deus. E quando alguém se solta, se entrega, glorifica a Deus com todo o seu ser, com toda a sua força, e salta de alegria, alguém já está zombando, alguém está fazendo alguma brincadeira indevida, alguém está murmurando como fez Mical. E aí vem aqui a responsabilidade. Será que o crescimento da igreja no Brasil está como Mical? Será que nós estamos sofrendo as consequências de agirmos apenas com o intelecto, criticando um movimento que é de Deus? Lembrando daquele homem lá em Atos dos Apóstolos, que vai dizer que nós não sejamos encontrados lutando contra Deus. Mical ficou estéril. A igreja do Brasil talvez não esteja agora mais experimentando crescimento, conversões, não está mais experimentando alegria na sua celebração, não está mais vivendo os momentos de tabernáculo de Davi, de tenda de Davi, de casa de louvor, de adoração, de se tornar humilde, quebrantado, sair do seu lugar, levantar a mão, glorificar a Deus, celebrar a presença de Deus entre nós. É como diz muitas vezes, o que nós estamos fazendo é o que Jesus disse lá na igreja de Laodiceia. Você acha que já é rico? Você acha que já tem tudo? Você acha que já entende tudo e que é grande, mas não sabe que você é pobre, miserável, cego e nu. Você já se acha próspero, sua denominação já cresceu, você já é rico, o Brasil já é grande. Então você despreza as coisas de Deus, as coisas pequenas, a humildade, a contrição, a alegria.
o se soltar com alegria diante de Deus. Você já tem uma aparência, você já tem um nome, você já tem uma fama, você tem uma glória. Você está contra o salmista que diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Você já tem que cuidar da sua glória, você já tem que cuidar da sua aparência. Como Mical estava tremendamente preocupada: o que vão falar de Davi? Ele está saltando, ele está dançando, como lá na Bolívia, eles estão saindo do seu lugar e dançando entre os bancos, cada um de uma forma, um vai para o lado, o outro vai para o outro, um pula, o outro levanta a mão. E ali está a presença de Deus. Ali está o homem humilde, o homem que é pó, o homem mortal, celebrando a presença do Eterno, da bênção, da vitória, da salvação, da vida eterna, aquele que nos dá tudo, nos deu tudo, Ele é tudo. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. É Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Nós temos que celebrar o nome do Senhor. Ele deve ser exaltado com alegria. Então nós precisamos dar liberdade para o Espírito Santo. Às vezes nós vamos trabalhar, vamos ministrar e vamos então saber como querem, como é a conduta naquele trabalho, aquela célula discipulado, como será. Olha, você pode falar, você pode fazer uma brincadeira, mas você não pode deixar acontecer aqui manifestações do Espírito Santo para não fugir do nosso controle, da nossa regra do discipulado, para as pessoas serem conduzidas aqui conforme nós queremos. Pois eu te digo, em lugar nenhum, em hora nenhuma, em momento algum da vida, quanto mais quando alguns estão reunidos em nome de Jesus, mas em momento algum da vida a terra pode dar ordem para o céu, dizer: Senhor, não fale aqui neste lugar, Senhor, não revele aqui neste lugar. Em momento algum você pode dizer: Senhor, o Senhor não tem liberdade para operar neste lugar. Você está agindo como Mical, você está impedindo a obra de Deus. O Senhor da terra, o Senhor do céu, Ele reina sobre tudo. O céu domina sobre a terra. Deixa Deus operar. Comece a reunião, seja ela qual for. A reunião da sua equipe de entrega de cesta básica, sua equipe de homens, de mulheres, de jovens. Comece dizendo: o Espírito Santo tem liberdade. Nós vamos tentar fazer nosso trabalho conforme a palavra de Deus nos orienta. Nós vamos tentar fazer conforme nós aqui podemos, na nossa realidade. Mas o Espírito Santo é soberano. Deus domina sobre tudo. Deus é Senhor desta reunião. Deus é Senhor da minha vida. Em todos os momentos. Nenhum momento, nenhum segundo, você pode dizer: Senhor, agora eu vou falar aqui e Deus não tem liberdade nesse lugar. Você vai ficar estéril. As pessoas vão se entristecer. O Espírito Santo vai se entristecer. A palavra de Deus nos orienta para que nós não venhamos a entristecer o Espírito Santo, qual fomos selados para a salvação. Deixa Deus dirigir sua vida, deixa Deus dirigir sua igreja, deixa Deus dirigir seu ministério. Diga: Senhor, a obra é tua, a casa é tua, faremos tudo o que o Senhor mandar, estamos aqui para te obedecer. Cristo, no Antigo Testamento, nas Escrituras, na palavra profética, é aquele que faz tudo o que o Pai lhe manda fazer. Ele vai dizer no final do seu ministério: está consumado. O meu ministério é fazer a vontade do meu Pai. Esse é o meu alimento, essa é a minha bebida, essa é a minha vida. É obedecer a Deus. E outros lugares, outras nações estão obedecendo a Deus, estão dando liberdade ao Espírito Santo.
Estão dizendo: Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, nós entregamos a Ti a direção desta igreja. Eu entrego a Ti a minha vida, eu entrego a Ti a direção da minha vida. Não vai haver um momento sequer, Senhor, que eu vou dizer: agora eu vou falar. Deus, o Senhor não vai falar. Isso não pode acontecer. Que o Brasil tenha uma renovação espiritual, dando a Deus o que lhe é devido, dando a Deus o que é de Deus. Deixa Deus retomar a direção da obra neste país, nesta nação. Dê ao Espírito Santo, consagre novamente a Deus todas as coisas, como fez Davi na tenda da congregação, no tabernáculo. Nós vamos agora, então, para concluir este estudo, ler o texto que encontra-se em Atos, capítulo 3, versículos 18 a 26, que diz assim: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então nós temos aqui um retrato do tabernáculo de Davi a respeito de estar aberto para todas as nações. Este é o que está aqui no versículo 20 e 21, quando diz assim: E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. E ali nós encontramos a palavra de Deus nos falando sobre reedificar, levantar a tenda que cai, precisa ser levantada, a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, restauração de Deus para todas as nações diante do trono de Deus, todas as nações diante da arca do concerto. A arca do concerto agora representa em Cristo o concerto de Deus pelo sangue de Jesus, pela fé em Jesus Cristo, o concerto de Deus com todos os povos. Todos os povos venham louvar a Deus, glorificar a Deus, celebrar a Deus. Venham com a sua expressão, venha com o que você tiver de melhor em você, com a sua forma. Quando lá
na igreja da Bolívia, ou quando lá Davi, trazendo a arca, vinha pulando e dançando e saltando, sem qualquer preocupação com o modelo, com o estilo de adoração, Davi e o povo da Bolívia estavam falando através do Espírito Santo, estavam expressando na sua dança, através da unção do Espírito Santo, que qualquer nação que traga o louvor a Deus com a sua forma de ser, com a sua forma de adorar, se é pulando, se é levantando a mão, se é saltando, se é dando glória a Deus, aleluia, se é pulando e tocando qualquer instrumento. Davi trazia essa visão, qualquer nação, qualquer forma, todo ser que respira, louve ao Senhor, louve a Deus com o que você tem de melhor, o seu amor, o seu coração, entregue a Deus e Deus vai te receber, porque vem do coração, é verdadeiro, é sincero. O nosso relacionamento com Deus é para ser um relacionamento de amor, de entrega absoluta. Quem ama, cuida. Quem ama, se oferece. Quem ama, serve. Quem ama, faz o seu melhor. O nosso relacionamento com Deus deve ser o mais profundo relacionamento de amor. E quando estamos junto daquele que amamos, nós temos toda a liberdade.